Tá, então bora lá. Sobreviventes. Sim, eu gravei você falando mal de mim pra ter prova e poder te processar. Ai, ai. Deu certo. Então, conteúdo do resto do ano. Química orgânica. Então a gente acabou a atomística. Tava boa a música? A gente acabou a parte de atomística e agora a gente vai começar a entender a parte orgânica. No que consiste a química orgânica? Então, os estudos da química começaram com a galera doidona no fim da Idade Média. Eles queriam a pedra filosofal para transformar tudo em ouro. O que não faz muito sentido, porque se tudo fosse ouro, ouro não seria valioso. E eles buscavam também a fonte da juventude, o elixir da imortalidade. E eles começaram a fazer experimentos em laboratório. Nem imagino para quem que eles davam para tomar os compostos que eles sintetizavam e tal. E nunca chegaram no conhecimento disso. Pelo menos eu ainda não fui avisado se chegaram. Mas tiveram grandes avanços na química, né? Não era o objetivo inicial, mas tiveram outros avanços. E, perto de 1800, Bergman sugeriu dividir a química numa parte chamada inorgânica, que era o estudo dos compostos de origem mineral, que estão no ar, que estão na terra, etc., e a orgânica, que são compostos oriundos dos seres vivos exclusivamente. E por muito tempo se acreditou numa teoria chamada teoria da força vital. O que essa teoria dizia? Ela dizia que somente um ser vivo poderia produzir um composto orgânico, tá? Não tem como ser criado isso em laboratório. Com o tempo, fazendo muitos experimentos, não é necessariamente a abiogênese. A abiogênese é aquela teoria do surgimento espontâneo da vida, em que se você deixa, sei lá, 3 copinhos de Danone dentro de uma sacolinha plástica, depois de uns dias, eles acreditavam que viraria uma lagartixa. É um pouquinho diferente. Eu acho que elas são relacionadas, tá? Elas têm uma relação, mas, tipo assim, não é uma coisa exata, tá? Porque depende da conversão que você poderia fazer de um material em outro, etc. Mas partiria desse princípio que somente seres vivos poderiam produzir matéria orgânica, e aí eu acho que, como base, eles teriam que a matéria orgânica também poderia produzir seres vivos, tá? Acho que seria mais ou menos nessa linhagem que seriam vertentes. E achavam que o homem não teria validade nenhuma para fazer nada que a vida consegue criar. Até que um amigo muito legal resolveu complicar a vida de todo mundo e, sem querer, esse Wöhler, cerca de 50 anos depois que começou essa divisão da química inorgânica e inorgânica, teve uma substância encontrada na urina e no sangue. E ele conseguiu isso em laboratório a partir de outros compostos, a ureia. Então, ele estava mexendo com esse cianato de amônia que ele extraiu de uma pedrinha lá, esquentou. Foi fazer análise e descobriu que era idêntico à ureia que encontrava na urina. Tá? Então, você teve um rearranjo dos elementos, e esse rearranjo tornou num novo composto, né, com propriedades diferentes, etc. E aí caiu por terra essa teoria da força vital. Aqui é um GIF só para mostrar como que um composto novo é feito. Então você teria 2 compostos base, eles precisam quebrar ligações entre si e quebrar ligações intramoleculares e formarem novas ligações entre eles. Então nós tínhamos uma molécula toda vermelha e outra toda cinza. Uma quebrou as ligações
e reconstruiu com a outra, tendo uma reorganização dos átomos, etc. e tal. Isso muda as propriedades. Aqui, uma ligação sendo quebrada, uma nova ligação sendo feita, e aí você muda a reatividade dos átomos e permite que eles se combinem de uma forma mais organizada. Hoje em dia, já conhecemos cerca de 28 milhões de compostos orgânicos diferentes, sendo que uma quantidade absurda foi produzida em laboratório, tá? Então, realmente, teoria da abiogênese, tanto a da biogênese quanto essa da força vital, não dá. O que é um composto orgânico? Compostos orgânicos são aqueles compostos que possuem carbono. Então, para ser um composto orgânico, tem obrigatoriamente que ter carbono. E eles costumam ter hidrogênios ou halogênios na sua estrutura. E são compostos presentes em seres vivos. Eles têm propriedades mais tendendo a covalentes. Só que é uma coisa assim: todo composto que tem carbono é orgânico. Não, todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que possui carbono é orgânico. Nós temos alguns sais, tipo alguns ácidos, etc., tipo o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele tem ligações com mais tendência, mais parecem ligações iônicas, então são mais propriedades de compostos inorgânicos, de minerais, do que propriedades covalentes da matéria se ligando por meio do compartilhamento de elétrons. Esse ainda não, mas eu posso colocar hoje lá, depois da aula, junto com a próxima lista. E como que eu diferencio um composto orgânico de um inorgânico? Taca fogo. A grande maioria dos compostos orgânicos pega fogo. Por quê? Compostos orgânicos, em geral, são ricos em carbono e hidrogênio. E quando você tem carbono e hidrogênio, fornece calor e está num ambiente com oxigênio, você vai ter o combustor, o comburente e a fonte de calor. Você pode ter uma reação de combustão. Sim, teremos esse nanokid em uma das próximas aulas. É super legal para ver. Vai ser na classificação de carbonos. Se eu não me engano, é na aula 6B já. Então, quando você tem carbono e hidrogênio, pega fogo. Ser humano pega fogo? Pega fogo, tá? Não necessariamente espontaneamente, mas se você tacar fogo numa pessoa, ela vai queimar até as cinzas. Não façam isso. Acreditem em mim que pega fogo, não precisem provar. Álcool pega fogo, mas não necessariamente se você jogar álcool. Tipo assim, o álcool, ele facilita a queima, ele mostra o fogo. Mas mesmo sem o álcool, só de você estar perto do fogo, a sua pele vai se danificando, vai tendo essa reação de combustão. A gente não solta necessariamente chaminhas coloridas, mas a gente tem uma reação de combustão. Madeira é composto orgânico, pega fogo. Plástico, composto orgânico, pega fogo. Cabelo, que é uma proteína, pega fogo, tá? Gorduras pegam fogo. Óleos, tanto os óleos assim quanto o óleo de cozinha, também. Infelizmente, a minha fase de queima-cabelo foi na faculdade, não me orgulho tanto. Só que não é regra esse negócio de tacar fogo. Por quê? Podemos ter compostos orgânicos que têm carbono e halogênio, sem nenhum hidrogênio na estrutura. E aí, quando o composto tem um halogênio, o que vai acontecer? Halogênios são geralmente muito mais eletronegativos que um carbono. E eles vão atrair muitos elétrons do carbono, vão aprisionar esses elétrons.
Se os elétrons estão bastante aprisionados, vai dificultar a reatividade da molécula com o oxigênio e vai impedir a chama de prosseguir. Deve ter sido meio um trauma de infância mesmo. Acho que vai precisar de um pouquinho de terapia para prosseguir na vida. Aqui são alguns exemplos de compostos orgânicos, mas que não têm hidrogênio. Então, os CFCs, os clorofluorcarbonetos, que vocês devem ter ouvido ou vão ouvir nas aulas de biologia. Provavelmente no capítulo 6, na interação do homem com o mundo. Então, são altamente tóxicos, porque eles absorvem muita radiação, e eles podem ajudar a decompor o ozônio, né? Eles são compostos foram muito usados para refrigeração de geladeira, ar-condicionado, essas coisas. Mas como eles são absurdamente poluentes, eles foram proibidos. Tetracloreto de carbono também, e o teflon. O teflon daquela panela antiaderente nada mais é que carbonos, cadeias carbônicas com flúor ligado entre si. Se foi a pontinha, nem é um trauma tão grande. Acontece nas melhores famílias. Então o teflon nada mais é do que essa cadeia aqui se repetindo. E a gente vê que o teflon, ele não fica derretendo quando a gente aquece a panela. Ele pode ser perigoso sim para a saúde. Agora eu não lembro o que ele libera, mas ele pode ser. O que acontece que ele vai ser perigoso? Se você comer fritura todos os dias, etc e tal. Se você comer fritura todos os dias, sendo teflon ou não, já é perigoso, tá? Até porque se você pensar, todo dia a gente cozinha comida em panelas de alumínio ou ferro, então todo dia a gente está ingerindo um pouco desses metais, que em excesso podem ser tóxicos, sim. E ele não pega fogo, tá? Por isso que ele é antiaderente, ele interage pouco com a matéria e tal, mas ele é orgânico. E o que a gente pode reparar aqui? Compostos orgânicos deixaram de ser somente aqueles produzidos apenas por seres vivos e passaram a ser classificados como aqueles que têm carbono e ligações predominantemente covalentes. O teflon a gente não produz, tá? Então eu não tenho um estômago de teflon, mas ele é um composto orgânico porque ele é rico em carbonos, ligações covalentes e tem halogênio junto com ele, certo? Então, vários e vários e vários dos compostos que a gente tem hoje em dia, orgânicos, não têm equivalência ou origem de indivíduos vivos, nem de indivíduos mortos. E com a descoberta dos inorgânicos geralmente cresce numa taxa constante. Então, você vai descobrindo os compostos orgânicos, só que os inorgânicos você vai descobrindo numa taxa quase idêntica. Então, sei lá, todo ano descobre 2, 3, um exemplo. Os orgânicos é diferente. Com o avanço da ciência e com os métodos de síntese, de separação e de identificação, foi possível você ter um crescimento exponencial na quantidade de compostos orgânicos. E atualmente a gente tem cerca de 30 milhões de conhecidos, enquanto de inorgânicos são perto de 10 milhões. Por que isso acontece? Por causa que os compostos orgânicos são de carbono. E o carbono tem uma propriedade estranha, né, comparado à maioria dos elementos, que ele consegue fazer 4 ligações. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para suprir o octeto, ele faz 4 ligações. Então, cada carbono pode se ligar com 4 átomos de elementos diferentes. E se um carbono se liga com outro carbono, vão sobrar 6 ligações com átomos diferentes. Isso aumenta muito e muito e muito a probabilidade de formar compostos novos, tá? Além disso, o carbono pode fazer ligações simples, duplas ou triplas, aumentando ainda mais a gama de
geometrias assumidas, de combinações com átomos, de interações com elementos diferentes. Então, é essa propriedade de fazer 4 ligações que é um grande diferencial. Ah lá, que interessante que a Nicole falou. Então, ele vai se desintegrando, ele não necessariamente queima, ele se decompõe. Não é uma reação de combustão, em que ele reage com o oxigênio e libera gás carbônico e água e subprodutos. Ele se decompõe, e aí ele é inalado e no corpo ele pode fazer mal. Certo? Além do carbono fazer essas 4 ligações, ele vai ter sempre que seguir a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, ou seja, vai assumir geometrias diferentes. E as ligações podem ser simples, duplas ou triplas. O carbono, para fazer simples, duplas ou triplas, tem que mudar a forma dele de hibridização. Hibridização é um conceito que vem depois de orbitais, a gente não estudou isso em aula. Por quê? É um conteúdo muito difícil, toma muito tempo para a gente assimilar, cai pouco no vestibular. Ele é mais importante para quem vai fazer um curso de química, um curso de farmácia. Então, se vocês forem para esses cursos, vocês vão ter aula disso. Mas a hibridização ou hibridação, o que ela é basicamente? É uma alteração nos níveis de energia dos orbitais e no formato para que orbitais diferentes possam se combinar. E o que isso vai acarretar? Como consequência, diferentes níveis de hibridação ou hibridização vão permitir que as ligações que esses átomos façam possam ser simples, duplas ou triplas. Tá? É isso. Então, quando ele é sp3, significa que esse átomo só pode fazer ligações simples. Quando ele é sp2, ele faz uma dupla. Quando é sp, ele faz 2 duplas ou uma simples e uma tripla. Tá? Então, é basicamente isso que quer dizer. Não precisa focar muito nisso, mas quem quiser, no material poliedro, tem. Tá? E no YouTube tem muita videoaula sobre isso. Se ele faz ligações só simples, duplas ou triplas, isso vai mudar a geometria, o ângulo de ligação, tá? Então ele pode fazer ligações tetraédricas, trigonal plana, linear e dependendo, sei lá, pode ter até outros tipos de ligação, de geometria. Algumas formas de representar as ligações. Aqui está com pontinhos, representando os elétrons que interagem, e essa seria a fórmula ou estrutura de Lewis. E aqui seria a fórmula estrutural, em que você tem uma linha representando a ligação. Cada linha dessa significa que um elétron do elemento A interagiu com um elétron do elemento B. E aí eles se combinaram numa sobreposição de orbital e fizeram uma ligação. Certo? Então, cada linha tem 2 elétrons envolvidos. E temos várias formas de representar. Geralmente a gente representa em 2D, que esse símbolo aqui significa equivalente. Aqui a gente tem um CH2Cl2. Quando a gente vai representar essa molécula, parece que ela vai ter um formato plano, tipo de um quadrado. Mas não é isso que ocorre. A gente tem que levar em conta, lembrem-se da aula de geometria, o formato em 3D, então tudo que está em volta. Para a gente ter a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, em 3D ele vai assumir um formato tetraédrico. Então, muito cuidado quando vocês veem essas representações em livros. Não necessariamente quer dizer que a molécula é quadrada. Pode ser só uma representação super simplificada em 2 dimensões. Mas se você quer colocar em 3 dimensões, tem outras formas de representar as ligações que a gente ainda vai ver. Outros elementos também são relativamente abundantes na composição de compostos orgânicos.
Então, nos seres vivos, cerca de 99% da massa da célula é de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, nós temos a água. A água seria um elemento orgânico? E aí? A água, H2O, ela é um composto orgânico ou inorgânico? Não, exatamente. Ela não é um composto orgânico. Ela não tem carbono, uh, ela não tem essas ligações típicas, etc. e tal. Então, só para a gente ver que não tem carbono, a gente já descarta. A água, ela é inorgânica. Exatamente, esse N-Shops. E eles são muito abundantes na composição de proteínas, aminoácidos, que são a menor parte das proteínas, açúcares, gorduras, em tudo eles estão. Os medicamentos que a gente toma, grande parte da estrutura é essa questão de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Ainda temos a parte do PS no final. Então, o fósforo e o enxofre também estão presentes, tá? Eles também são elementos importantes. E esses elementos, principalmente, mas a gente pode considerar esses outros dois, são conhecidos como organógenos, ou seja, são compostos que estão predominando na composição de moléculas orgânicas. Como o carbono faz essas 4 ligações, ele tem uma capacidade incrível de formar cadeias, que a gente vai entender esse conceito de cadeias, sem um limite de tamanho. Então, o que vai significar isso? Eles conseguem se ligar entre si e alongando o tamanho da molécula sem restrição de tamanho. A gente começa a entrar em bioquímica, basicamente a área que eu acho mais linda de cursos da saúde. É incrível. Como vocês provavelmente não sabem, eu fiz iniciação científica, tipo um estágio na faculdade. Eu fiz por 5 anos e a minha área era de proteínas. Então, a parte de bioquímica eu acho espetacular. Como eles podem ir se ligando e não tem um limite ainda conhecido de tamanho, de quantidade de ligantes, você pode ter moléculas absurdamente gigantes. Então, com regiões que se repetem. Aqui está mostrando ó, que essa região aqui se repete. Tá? E você pode chegar a ter 200 mil átomos de carbono ligados entre si. Vocês têm noção? 200 mil ligados entre si numa corrente gigante? É absurdo. Tá? Uma quantidade enorme. Por isso, por causa dessa capacidade de ligação, podem existir 28, 30 milhões de compostos diferentes. Claro que a gente não considera esses compostos de 200 mil átomos, etc. E esses outros elementos que compõem a vida também podem fazer tipos de ligações diferentes. O hidrogênio só faz ligação simples, né? Porque ele só tem um elétron para completar a camada de valência dele, ele só precisa de mais um. O oxigênio, ele pode fazer 2 ligações simples, numa geometria angular, ou uma ligação dupla. Isso diversifica mais ainda os tipos de moléculas, né? Vocês concordam? 2 ligações simples são muito diferentes de uma ligação dupla. O nitrogênio pode fazer 3 simples, uma simples e uma dupla, uma tripla. Em alguns momentos eles podem ter cargas, tá? Diversifica muito. Química orgânica é, assim, um poço de conhecimento sem fundo. E o que significa as cadeias? Significa que eu vou prender alguém? Não, a cadeia é justamente esse fato de você ter uma repetição de carbonos que aumenta grandemente o tamanho da molécula. Então, você compõe uma molécula só de vários carbonos ligados entre si. Tá? Por isso que a gente costuma falar cadeia carbônica. É um carbono se repetindo. A gente tem aqui, ó, essa cadeia. Ela é quase que linear, ela é meio que aberta, pelo que a gente vê. Olha que o tanto de carbono no meio se repetindo, e tem uma ligação dupla, tá? Tranquilo.
Essa daqui, ó, é uma cadeia de carbonos e ela vai se ramificando. Olha como que ela já é completamente diferente. Essa cadeia tem carbonos, mas eles são separados por um outro elemento, que seria o oxigênio. Muda absurdamente as propriedades. Podem formar anéis, ciclos gigantes. Então, olha esse ciclo, que coisa linda, de carbonos e oxigênios. Ou pode formar um cubano. Então, pode formar um cubano, que é essa molécula em forma de cubo, ou pode formar um cubano, uma pessoa de Cuba, que também é composta de carbonos. Olha a diversidade. Sim, aqui são anéis aromáticos, aqui são ciclos, né? Nesses casos, a gente vai ver tudo isso exaustivamente. Temos várias fórmulas para representar os compostos orgânicos. Fórmulas nada mais são que representações gráficas que indicam a composição de uma substância. E aqui, ó, falando, ó, os símbolos dos elementos para dar uma noção. Nós podemos ter uma fórmula, vou usar isso como último slide, uma fórmula percentual ou centesimal, que é a mesma coisa. Ela indica a porcentagem de cada um dos constituintes dessa molécula. E vai dar a porcentagem de cada um em massa. Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. Esse composto tem 40% de carbono, cerca de quase 7% de hidrogênio e 53% de oxigênio em massa. Isso significa que, por ele ter 53% de oxigênio, que ele tem muito mais hidrogênio, que tem 7%? Não. Isso não significa que ele tem mais oxigênios do que hidrogênios. Porque esse percentual é em massa. O hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16. Então você precisaria de 16 hidrogênios para ter uma massa idêntica à de um oxigênio. Tá? Então, tá vendo que essa distribuição por massa não te dá uma noção de quantidade de cada um dos elementos. Essa é muito difícil da gente entender o que está acontecendo, olhando a distribuição percentual. E aí nós temos também uma forma de representação mínima. Gente, tem uns ratos no meu telhado brigando muito feio aqui. Logo eles cansam. A fórmula mínima... As cachorras ficaram loucas aqui. A fórmula mínima representa os elementos e tem a simplificação dos números. Então, é a menor quantidade de números, menor quantidade em números de cada um dos elementos para formar um composto, tá? E são números inteiros que a gente sempre tem. São vários ratatouilles que deu aqui no telhado, pelo jeito. Esse cachorro sempre mata alguns. Também essa fórmula mínima não dá para a gente ter uma boa noção do que é, tá? Fórmula molecular. A fórmula molecular, ela é sem simplificação. Ela mostra todos os átomos que estão lá. Então, representando uma molécula inteira. Seriam equivalentes todas essas fórmulas, tá? Então, essa molecular é uma molécula só que eu estou dando um exemplo. É um C2H4O2. Se eu for fazer a mínima, eu tenho que dividir todas pelo mesmo número. E seria a mesma coisa que eu dizer que eu tenho um CH2O. Só que vocês estão vendo que a mínima dá pouquíssima informação. A mínima vocês vão usar mais quando vocês têm exercícios que você tem o percentual de composição de cada um dos elementos, e aí você tem que achar a mínima, e depois da mínima você acha molecular, tá? É uma progressão que vocês vão avançando. Mas fora isso, ela não tem uma grande serventia. A molecular, por sua vez, é bem mais completa. Só que ela ainda não vai te dar todas as informações. Lembra que a gente tem 28 milhões de possibilidades de compostos orgânicos? Vocês acham que se eu falar que eu tenho C2H4O2, eu só tenho um? Não. Estão vendo essas moléculas? Todas elas são C2H4O2. Todas elas. Então, eu não tenho tanta informação se eu ponho só o símbolo e o número de átomos.
Ó, para provar para vocês, vamos contar os oxigênios. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Todos têm 2 oxigênios, certo? Carbonos vocês vão aprender a contar ainda nas próximas aulas. Mas seria, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Número de carbonos idêntico. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Que coisa louca? Todos esses e esse também são C2H4O2. Se eu te falar, por favor, me pegue um frasco de C2H4O2, você vai falar, oh meu Deus, mas qual? Tá? Temos vários. Então a fórmula estrutural é a mais rica em detalhes, que seria essa. Ela mostra as orientações, os arranjos dos átomos, ela pode mostrar a geometria, como que esses átomos se combinam, tá? Como que eles se ligam entre si. É uma informação muito mais rica e complexa. E temos a estrutura de Lewis, que é basicamente a mesma coisa da estrutural, só que em vez dele representar por ligações, ele representa pelos elétrons que são compartilhados entre eles. Tá? Mas é muito parecida. Como assim a reprodução dessas moléculas? Não entendi a pergunta. Como que formam moléculas novas, por exemplo? Tá, essas moléculas novas, elas são formadas, você precisa de, vocês vão ver isso em fisicoquímica. Então, temos barreiras energéticas, nós precisamos quebrar ligações de substratos ou reagentes, e essas ligações precisam ser refeitas em produtos. A gente precisa de ter átomos ou regiões diferentes de moléculas com reatividade. Nós podemos precisar de luz, de outra forma de radiação, nós podemos precisar de calor, proporções específicas de moléculas, tem vários fatores, tá? Que possibilitam essas ligações novas serem formadas. Quando a ligação é bastante estável, não vai ser fácil formar ligações novas. Por exemplo, a nossa pele, ela tem uma composição bastante estável. Por exemplo, se eu colocar a mão na parede, minha mão não vai fazer uma ligação com a parede, eu vou me fundir com a parede, tá? Eu precisaria de outros componentes que façam essa interação, esse rearranjo das ligações, tipo calor. Então, se eu esquentar o plástico e bater na parede, o plástico derretido pode grudar na parede, pode fazer ligações com a tinta, certo? Pode fazer ligações com outro plástico, etc. e tal. Então, você pode precisar de agentes externos para isso. Próximo slide, a gente continua na próxima aula. A luz é abstrato ou concreto? Eu acho. Agora você me pegou nessa pergunta, foi uma pergunta muito filosófica. Eu acho que a luz é algo concreto, porque você consegue ver a luz, né? Então, se ela precisa de alguma força para existir, ela precisa dos componentes elétricos e magnéticos. E ela vai ter função de partícula e luz. Você não diretamente vê a luz, mas você consegue converter ela em estímulos que são compreendidos. Agora eu não sei se ela é concreta ou abstrata. Eu realmente não sei. Pra ser sincero, eu não sei dizer. Eu vou pesquisar e aí eu mando para vocês no grupo. Porque, tipo assim, você consegue sentir luz, que a luz também pode vir na forma de calor, etc.
Você pode, de uma forma indireta, assim como a Nicole está falando, ver a luz, né? Que a luz tem que ser convertida em outros sinais, etc. Mas não sei. Encerramos a aula com esse grande questionamento filosófico que eu não vou conseguir dormir à noite. Eu vou ter que pesquisar. Se vocês tiverem alguma dúvida um pouquinho mais palpável agora, podem perguntar. Se não é isso, a aula acabou. A gente continua semana que vem na parte de orgânica e vocês têm 7 dias para entregar todas as 7 primeiras listas via Forms, certo? E aí eu vou ver quem fez. Tá bom, eu vou dar 10 dias. 10 dias para vocês. E aí eu vou ver quem fez mais. Não considero o número de acerto e tal, tá? Não estou nem aí para o número de acertos. O que importa